Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, envolvei-nos, Senhor, de paz, de amor, de sabedoria. Apaziguai o nosso coração das nossas dores, das nossas dúvidas. Olhai por cada um de nós nesse planeta azul, onde a dor, a treva e a dúvida ainda imperam, Senhor. E nessa noite, olhai também, Senhor, por aqueles que passam pelo nosso pensamento e que são motivos das nossas preocupações. Gratidão por aqui estarmos, que a tua paz e teu amor fiquem entre nós hoje e sempre. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Eu acho que deve estar saindo tudo certinho, pelo que eu estou vendo, né? A nossa conversa dessa noite é a parábola da candeia sob o alqueire, a parábola da candeia. E é uma parábola que também foi enfocada por nosso Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, que é um convite para todos nós nos verticalizarmos na direção dos valores que a traça e o ferrugem não corrompem. Então, esse sermão fez parte, essa parábola fez parte do Sermão do Monte. Ela se encontra logo no início, logo depois das bem-aventuranças, nós vamos encontrar a parábola do bom samaritano. É interessante a gente fazer algumas colocações e algumas reflexões. O Sermão do Monte, ele é muito importante. Ele é tão importante que ele ocupa 62%, mais ou menos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, dos 27 capítulos que tem no Evangelho segundo o Espiritismo, eu digo 27 porque o 28º ele é a coletânea de preces espíritas. Mas então, dos 27 capítulos, 16 capítulos falam sobre o Sermão do Monte. Então, por aí a gente vê a importância do Sermão do Monte. A importância do Sermão do Monte e tudo que contém lá. Porque no Sermão do Monte, como disse Mahatma Gandhi, que se todos os livros religiosos da humanidade se perdessem e ficasse tão somente o Sermão do Monte, a humanidade terrestre estaria salva. Então, o Sermão do Monte é de suma importância. E essa noite a gente vai conversar um pouquinho sobre a parábola da candeia debaixo do alqueire. Nós vamos tecer algumas reflexões sobre essa parábola. Vamos lá, gente. Essa parábola, ela foi narrada nos 3 evangelhos sinóticos. Tamanha é a importância, né, dessa parábola. Então, nós vamos encontrar nesses 3 evangelhos, elas são narradas, porém, elas guardam algumas diferenças e algumas particularidades que são muito importantes e que nós vamos tentar essa noite trazermos algumas reflexões em torno dessas diferenças e dessas colocações dessa parábola. Então, eu peço a vocês paciência, nós vamos ler a parábola narrada nos 3 evangelhos sinóticos e após a gente vai tecer algumas reflexões. Diz lá Mateus, capítulo 5, versículo de 14 a 16. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Já em Lucas, capítulo 11, versículo de 33 a 36, ele fala assim sobre essa parábola.
Ninguém, depois de acender uma lâmpada, a coloca num subterrâneo, nem debaixo de um balde, mas sobre o castiçal, a fim de que os que entram vejam a luz. A lâmpada do corpo é o olho. Quando o olho é simples, todo o teu corpo é luminoso. Mas quando for doente, todo o teu corpo fica trevoso. Vê, pois, se a luz que há em ti não sejam trevas. Pois se todo o teu corpo for luminoso, sem ter parte alguma em trevas, será inteiramente luminoso, como quando uma lâmpada te iluminar com seu fulgor. Já em Marcos, a mesma parábola, no capítulo 4, versículo de 21 a 25, é narrada da seguinte maneira: E disse-lhes: Vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes: Atentai ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada a vós que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Olha que interessante, nós estamos falando da mesma parábola, mas que é narrada de forma diferente nos evangelhos sinóticos. E nós vamos tecer algumas, né? Fazer algumas colocações em torno, ok? Eu peço desculpas que eu não estou vendo vocês, porque eu tive que recorrer a esse recurso do StreamYard, né? E conclusão, ficou tudo diferente aqui, eu não tive tempo de formatar nada. Muito bem. Eu acho que está tudo certo, né? Então vamos seguir. Como eu disse para vocês, essa parábola foi narrada no Sermão do Monte logo no início, logo depois das bem-aventuranças, numa parte que trata sobre a missão dos discípulos. E é interessante que essa parábola que foi narrada dentro desse assunto, né, da missão dos discípulos, em Mateus, precisamente, no capítulo 5, do versículo 13 e 14, ele vai falar da missão do discípulo, de todo aquele que é discípulo de Jesus, que é ser sal da terra e luz do mundo. Isso no versículo 13 e 14. Já na nossa parábola, que é o versículo 15 a 16, basicamente, ele vai aprofundar esta questão da missão dos discípulos de Jesus. Ou seja, no primeiro momento, ele vai dizer qual é a nossa missão, qual é a missão dos discípulos. E já no segundo momento, ele vai estar dizendo como essa missão ela deve ser revelada. E justamente essa parábola, ela vai estar dizendo para nós como nós vamos realizar a nossa missão. Ou seja, todo aquele que deseja, é claro, né, ser um trabalhador de nosso Senhor Jesus Cristo, ser um discípulo seu. Então, é claro que a gente não vai abordar o primeiro momento, a gente não vai estar falando aqui do sal da terra e da luz do mundo, porque isso daria uma outra parábola, uma outra palestra, mas nós vamos estar abordando a parábola da candeia e do alqueire, que vai dizer para a gente como a gente realiza essa missão de ser discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, podemos ir lá, gente? Espero que esteja tudo certo. Vamos adentrar um pouco no texto e contexto, né? Nós precisamos falar um pouco sobre o contexto da época. O que será que era uma candeia naquela época? A candeia era um utensílio, era uma lâmpada, que geralmente ela era feita de barro e era alimentada por óleo. Esse óleo era o azeite de oliva deles na época, que era o óleo que eles tinham. E elas eram utilizadas, essas candeias, tanto para iluminar as residências, como também para iluminar
os templos. Então, candeia era um utensílio utilizado para iluminar o ambiente. Era uma lâmpada, digamos assim, uma lamparina, seria o mais próximo do nosso conceito. Agora, a parábola diz que a gente não acende a candeia e não deve colocá-la nem no alqueire ou no módio, porque algumas traduções está módio e não alqueire. Mas o que é alqueire e módio? Porque a gente também não sabe se é uma linguagem contextual, é uma linguagem da época, não é uma linguagem hoje do século XXI, não é uma linguagem atual, é uma linguagem do tempo de Nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, o alqueire era um cesto ou um recipiente que servia para fazer medição tanto de grãos quanto de líquidos. Então, era um cesto. Já o módio também era definido, era também uma unidade de medida, só que era um vaso cilíndrico de bronze fechado, que também servia para medir determinadas coisas que eles precisassem, determinados grãos ou determinados líquidos que houvesse a necessidade. Eu espero que estivesse saindo a minha voz esse tempo todo. Não sei, porque eu vi agora um pouco que estava um pouco abafado aqui o microfone. Mas me dão aí um ok se a voz estava saindo? Se tem som, por favor. Muito bem, vou seguir, hein, que vocês não estão me colocando nada. Eu vou seguir o meu caminho, tá bom? Vamos lá? Vou seguir? Tá tendo som esse tempo todo que eu estou falando? Vocês estão conseguindo me ouvir? Espero que sim. Tem som. Então vamos lá, vamos prosseguir. Então eu já expliquei o alqueire e já expliquei para vocês o módio, né? Então vamos seguir. A parábola, ela diz para a gente que a gente não deve acender uma candeia e colocar debaixo do alqueire, que é um cesto, nem debaixo de um módio, porque vai abafar a luz, vai perder sua finalidade. Acender uma luz é para iluminar alguma coisa. E se você ocultar debaixo de alguma coisa, a luz perde a sua finalidade. Então, eles dizem que a candeia ela deve ser colocada num velador. E o que é um velador? Para a gente poder conseguir compreender também a questão da época, né? O velador é um suporte onde se coloca o candeeiro ou uma vela. Então, é um suporte que tem uma certa altura, que você coloca, então, a candeia naquela certa altura, para quê? Para ela cumprir a sua finalidade, que é iluminar. Então, a candeia, o velador seria como se fosse uma prateleira ou um móvelzinho alto que você colocaria a candeia para ela promover a luz no ambiente, ok? Então, podemos seguir, né, gente? Eu quero que vocês se detenham e me ajudem também para nós podermos, né, gente, dar o nosso seguimento, ok? Então, vamos lá. É interessante a gente ressaltar que essa candeia que eu disse para vocês, que em geral ela é feita de barro, né? Como é que ela é essa peça? Ela é um bojo que comumente é fabricado de barro, mas que também pode ser fabricado de um alumínio ou de um outro metal que se tenha. Por exemplo, na época se usava alumínio, se usava prata ou qualquer outro metal que se tivesse à disposição, eles poderiam construir uma candeia. Então, uma candeia é composta de um bojo que tem uma corda ou uma torcida, que geralmente é feita de tecido ou de corda, que tem por finalidade ser embebida no óleo e ser levada essa torcida até o bico dessa candeia para poder esse bico ser aceso e então produzir a luminosidade. Então, a candeia tem um bojo, tem uma torcida que fica embebida no azeite, né, que é o que eles tinham de óleo na época, e ela sai por lá de fora, né, para aquela torcida ser acesa e promover a luz. E tem também uma alcinha ou um dispositivo para que as pessoas pudessem pegar. Vamos lá, vamos seguir isso. A gente só fez uma descrição. É interessante essa passagem porque ela tem muitos simbolismos, né? Porque, como eu disse para vocês,
ela começa a ser narrada num ponto, logo depois das bem-aventuranças, que vai falar sobre a missão dos discípulos de Jesus. E Jesus começa falando da missão dos discípulos, dizendo que para ser discípulo dele, você precisa ser sal da terra e luz do mundo. Olha que interessante, não é uma luz qualquer. Porque uma luz de uma candeia, ela vai iluminar uma parte circunscrita. Mas a luz do mundo, ela tem uma abrangência, ela vai iluminar o mundo todo. Então é interessante que Jesus, ele vai estar trazendo aqui para a gente uma linguagem que vai partir de um todo para um particular. Isso é uma construção de linguagem, uma forma de fazer uma abordagem. Primeiro, ele aborda a questão da luz, evocando na nossa consciência, evocando na mente de todas aquelas pessoas lá, na crença dela, nas questões religiosas, ele faz uma evocação para as pessoas lembrarem que a luz é um dos símbolos mais belos que existem, porque ele representa a criação. E isso, esse povo judeu sabia disso, porque na Gênese de Moisés, precisamente capítulo 1, versículo de 1 a 3, quando está falando da construção do mundo, tem uma parte ali que vai falar assim, e haja luz, e aí a luz surgiu em meio às trevas. Então, a luz é um ponto muito importante, é um simbolismo muito importante, porque ela traz esse simbolismo de criação, né? A luz traz esse simbolismo de criação. E a luz também é a antítese das trevas. Ou seja, a luz representa a vibração criadora de tudo. Olha que interessante. Ela representa uma vibração de criação, tanto da criação do Pai, como nós que somos co-criadores em plano menor. Então, a luz, ela representa a vibração da criação criadora, ela tem uma vibração criadora, um potencial criador. E a gente sabe que a luz, ela é indispensável, tanto para a vida material quanto para a vida espiritual. Imagina se hoje o nosso sol se apagasse. A vida aqui na Terra, a vida biológica, ela pereceria, ela acabaria, ela seria destruída. Assim como também, se a nossa luz espiritual, nós perdêssemos a nossa luz espiritual, ou se nós deixarmos de ter uma luz espiritual, nós também sofreremos, nós andaremos em sofrimento, nós precisamos buscar e nos alimentar, melhor dizer, a nossa luz espiritual. Porque sem luz material a gente não vive, mas sem a luz espiritual a gente também não vive. E é por isso que a gente busca a religião. E é por isso que a gente está aqui essa noite reunidos, porque a gente precisa de mais da luz espiritual para a gente seguir a nossa vida. Então Jesus, ele parte de um linguajar do todo, mostrando que a luz esteve presente na criação do Pai, e traz essa luz para um modo particular, dizendo que nós precisamos ser a luz do mundo, que nós precisamos acender a nossa luz. É uma exortação. Então Jesus parte do todo e vai para o particular para a gente começar a construir uma imagem, uma informação dentro de nós e descobrirmos a real importância e o real valor da luz na nossa vida e da busca da luz espiritual para a nossa vida. Olha que interessante, a nossa primeira reflexão. Então vamos ao simbolismo. A gente já viu o que é a candeia no sentido contextual, que era um instrumento que produzia luz. Mas e no linguajar simbólico? O que será que nosso Senhor Jesus Cristo ele quer dizer para nós com essa representação da luz, dessa candeia, da candeia? O que seria a candeia simbolicamente para nós? Porque é um instrumento que leva a luz. O que simbolicamente Jesus queria deixar nas entrelinhas? O que representa a candeia nessa parábola para nós? Já que ele estava falando da missão dos discípulos. A candeia, ela tem uma representação, ela representa
o meu mundo interno. É isso que ele está falando, porque ele está falando da nossa missão. Ele está querendo mostrar para nós que nós somos a candeia. A candeia não é um instrumento que leva a luz? Então, ele aqui está dizendo que para nós sermos seus discípulos, nós precisamos ser instrumentos divinos. Então, a candeia aqui está simbolizando nós, ele está nos convidando a sermos um instrumento de trabalho, um instrumento da divindade, um instrumento moralizador, um instrumento de luz, um instrumento que vai levar à humanidade conteúdo moral, moralizador para a humanidade. Então, a candeia, ela vai representar o meu mundo interior, porque ele começou a falar da luz. E Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi a luz que acendeu a nossa candeia, porque ele, ao trazer para nós a Boa Nova, essa luz da Boa Nova, ela iluminou o nosso mundo interno, e com essa luz que ele trouxe para nós, através da Boa Nova, nós então começamos a despertar para valores enobrecidos, para valores moralizadores, né? E aí, então, com essa luz poderosa da Boa Nova, ele desperta a nossa consciência, e não é lá na nossa consciência que está gravada as leis divinas? Então, Jesus é a luz que veio em nome do Pai, trazer para nós a Boa Nova, e essa Boa Nova desperta dentro de nós o nosso potencial, mostrando que nós também podemos ser um instrumento divino. Então, nós somos essa candeia. Basta nós nos deixarmos tocar pela luz, pelas palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus vinha trazer valores que acenderiam a nossa luz interna, de forma que nunca mais nós andaríamos na escuridão. Isso se nós permitirmos que a Boa Nova toque os nossos corações. Então, Jesus, com suas palavras, com seus ensinamentos, ou seja, com a sua Boa Nova, ele nos tira da consciência de sono e mostra que nós somos uma candeia, nós temos um potencial de nos tornarmos instrumentos da divindade, instrumentos do amor, instrumentos da luz. Então, a candeia representa o nosso mundo interior. É nesse mundo interior que está escritas as leis de Deus, que é na nossa consciência. Por isso que Jesus, por ser essa luz maior, em João capítulo 8, versículo 2, ele afirmou: eu sou a luz do mundo, e foi essa luz que despertou dentro de nós os nossos potenciais divinos. Nós somos candeia, nós somos instrumentos de luz, nós podemos levar a luz no mundo, né? Mas uma candeia produz luz, como a gente viu. O que quer representar essa luz? Porque a parábola é toda simbólica. Ela guarda uma série de ensinamentos para nos levar a um processo de reflexão. O que representa a luz? A luz que resplandece desse mundo interior, ou seja, dessa candeia, ela representa o nosso encontro com a verdade. Quando a gente foi tocado pelas palavras do Cristo, essa verdade despertou dentro de nós as leis de Deus que estavam lá dentro, que estão dentro do nosso coração já esculpidos, como diz a questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde é que está escrito as leis de Deus? Na consciência. Então, com as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, ele desperta dentro de nós, do nosso mundo interno, né, para essas verdades, e nós passamos a resplandecer, nós passamos a produzir luz. Então, a luz que resplandece dessa candeia, ela representa o nosso encontro com a verdade. Olha que interessante, né? E aí ele diz assim: ninguém acende uma candeia para botar num alqueire, no mod, ou debaixo da cama, seja lá onde for, mas é para botar onde? No velador. E eu não falei para vocês que o velador era uma prateleira ou um móvel alto, onde a gente ia colocar a candeia para que ela cumprisse a sua finalidade de iluminar? O que Jesus está querendo dizer para a gente? Que é tudo simbólico. Ele está querendo dizer que essa verdade que eu acabei de despertar dentro de mim, esse encontro com a verdade, ele é importante, ele é necessário que eu utilize
esta verdade que eu estou entrando em contato, eu preciso fazer com que utilizar essa verdade no sentido e na direção do vertical, ou seja, eu preciso me verticalizar com essa verdade. Eu não tenho que botar a candeia lá em cima, então. Ele está dizendo que essa verdade, ela despertou dentro de mim para que eu verticalizasse os meus sentimentos, as minhas emoções, o meu comportamento, o meu modo de ser. Ou seja, essa luz, ela serve, essa verdade, ela serve para me verticalizar tudo que está dentro de mim, para eu sair dessa horizontalidade da vida. Então é um convite, ele já está explicando para a gente, dizendo como a gente vai ser candeia. Então essa luz que despertou a verdade dentro de mim, é para que eu use essa luz que representa a verdade para verticalizar toda a minha emoção, todo o meu comportamento, todos os meus sentimentos, todas as minhas atitudes. Por isso que a candeia ela tem que ser colocada no velador. É um convite para eu verticalizar. Eu preciso verticalizar. Mas nós sabemos, olha que coisa mais interessante, nós sabemos de antemão, né? Que toda candeia, para ela existir, ela precisa ter combustível. E o combustível a gente viu que é o azeite de oliva, por isso que eu quis colocar para vocês. Mas aqui nós estamos falando de simbolismo. Qual será o combustível que eu tenho que botar dentro da minha candeia para manter essa luz acesa, essa luz que me despertou? Mas eu preciso que a luz prossiga dentro de mim para fazer as mudanças que são necessárias, porque mudanças não ocorrem de uma hora para outra. Esse combustível é a fé. É a fé que não só me desperta, mas que também me leva para o atemporal. O que representa o atemporal? O atemporal representa Deus, representa os valores imorredouros. Quando eu tenho fé, eu acredito em mais do que a minha vida material, porque a fé ela me transporta para o atemporal. Ela não só me transporta, como ela também me desperta cada vez mais para valores que a traça e o ferrugem não corrompem. Por isso que quem tem fé sente a bondade, sente a misericórdia, sente a justiça, a providência divina dentro de si. E é por isso que quando a gente sente tudo isso, que a gente tem fé e sente tudo isso, a gente permanece firme diante das lutas e dos momentos de sofrimento que a gente está passando. Então, a fé é o combustível que vai manter a minha candeia acesa para eu continuar esse processo de despertamento e de verticalizar as minhas emoções, os meus pensamentos e o meu comportamento. Então, a fé é o combustível dessa candeia. Mas a gente sabe que tem uma cordinha, uma torcida, que é embebida no óleo, que vai dar até o bico dessa candeia para ser aceso. O que será que representa essa torcida de pano que fica embebida nesse óleo da fé, que a gente agora já sabe que é fé? Ela vai representar, olha que interessante, essa torcida que está embebida no óleo, na fé, ela vai representar o nosso comportamento. O nosso comportamento é aquilo que a gente exterioriza. Por isso que a gente diz que a fé sem obras, ela é morta. Então, essa torcida, ela representa a minha obra, porque não basta só ter fé. Ter fé, tenho fé, mas não faço nada. A fé, como diz Tiago no capítulo 2, versículo 14, a fé sem obra, ela é morta. Então, a torcida de pano, ela vai representar esse trabalho. O que é fé operante? Fé operante é caridade, gente. É caridade. Caridade que a gente sabe que tem um amplo aspecto, porque caridade não é só você dar alguma coisa. Caridade é também dar de si, não é só alguma coisa. Eu posso não ter nada materialmente para dar, mas eu posso emprestar o meu ouvido, eu posso dar uma palavra de consolo. Isso eu posso fazer, isso é caridade moral. Então, a torcida de pano representa o comportamento. Ela representa as nossas obras. Ela representa a caridade que alavanca transformadora e salvadora da humanidade. Então, olha só quantas coisas que nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que representa o alqueire homódio?
porque ele diz, não põe a candeia de vocês no alqueire ou no módio. O módio, ele vai representar, o módio ou o alqueire, né, aquilo que vai abafar a luz, então ele representa todos os vícios que ainda tem dentro de mim, o orgulho, o egoísmo, a vaidade, o personalismo, a arrogância, a inveja, a maledicência. Por isso que ele diz, não coloca a tua candeia debaixo do alqueire, ou seja, não deixa as sombras e os vícios que ainda habitam em você prevalecerem na sua vida. Não, usa a alavanca da caridade para que você possa, com isso, né, se verticalizar e evoluir e sair dos ciclos reencarnatórios de dor, que é para isso que a gente está aqui. Então, o alerta de Jesus é, não bota a tua candeia lá, não. Não deixa os teus vícios prevalecerem na tua vida. Vence eles através da fé, através da caridade, através, né, do trabalho. Procure vencer os teus vícios através do trabalho. E aí a gente já viu, né? Como é que eu posso verticalizar essas verdades que eu recebi e manter o combustível da fé em abundância? A gente já viu que é através da caridade, que é o nosso instrumento de salvação e de transformação. Então, para a gente manter firme tudo aquilo, para se manter uma candeia com a sua finalidade, para fortalecer a fé que já foi despertada, para manter vivo a verdade dentro de nós, operando e prevalecendo, nós vamos nos utilizar de um instrumento chamado caridade. Por isso que Kardec falou no Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não havia salvação, ou, como Emmanuel diz, transformação. Tá? A caridade é o instrumento para todos nós. Mas é interessante, agora eu vou abordar um pouquinho de Marcos, vou tirar algumas particularidades, que nós já estamos no final. Marcos coloca uma particularidade, quando ele narra essa parábola, uma particularidade que eu achei importante, eu fui lá e pesquei ela. Lembra que eu falei que essa parábola eu li para vocês, foi narrada em Marcos e em Lucas também, mas de forma diferenciada. Então eu puxei uma particularidade que eu achei interessante de Marcos. Ele coloca assim, porque nada que há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. O que será que Marcos quis dizer com isso nessa passagem? Né? Ele quis dizer que, com o tempo, as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo iam ser melhor entendidas por nós. E nós iríamos conseguir extrair da letra o espírito. Nós não íamos, depois de um certo tempo de maturidade emocional e espiritual, nós iríamos conseguir compreender com mais profundidade as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, a gente não ia interpretar no pé da letra, como a gente fez muito na Idade Média, pegava os textos de nosso Senhor Jesus Cristo e interpretava ao pé da letra, não. Ele sabia que, com o tempo, nós iríamos amadurecer intelectualmente e principalmente moralmente, e nós iríamos conseguir extrair da letra o espírito. Então, é isso que o Marcos já estava vendo, que futuramente a gente ia aprofundar os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. E Marcos, ele continua colocando, né, lá para a gente, também ele coloca assim, né? Ele coloca assim, isso já é em Lucas, eu peço desculpas a vocês, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E a gente fica pensando, gente, que maluquice é essa passagem? O que Jesus está querendo dizer? Isso aqui é um processo de vingança, porque ao que tem vai ser dado mais ainda, e ao que não tem, que já não tem, ainda vai ser tirado o pouco que tem. Parece uma coisa assim de louco. Qual a interpretação disso? É que esse versículo específico, ok? E nesse versículo específico, que, desculpa, também está em Marcos, tá? Esse versículo específico, que também se consta no Evangelho de Marcos, ele está falando para a gente da posse verdadeira. Em que sentido? Em duplo sentido. Nós só possuímos verdadeiramente o que nós podemos levar para a espiritualidade. Aí eu falo para vocês, nós podemos levar esse corpo? Não, esse corpo fica. Nós podemos levar os títulos? Não, os títulos ficam, a gente leva o conhecimento. Nós vamos levar a casa? Não, a casa a gente não leva, a casa fica. Tudo que é daqui fica. Nada. Nem esse corpo aqui também foi empréstimo, nós não vamos levar. Ele está falando da posse verdadeira, então eu não vou levar. Eu só vou levar aquilo que, através do trabalho digno, honrado, eu puder desenvolver dentro do meu coração.
Eu posso levar o amor que eu tenho, claro, aliás, ninguém pode roubar o amor que eu tenho dentro de mim, nem se esforçar não vai conseguir. Eu posso levar o conhecimento que eu trabalhei e adquiri méritos para ter? Pode, vai levar. Posso levar o meu amor, a minha fé, a minha esperança, os meus conhecimentos, tudo isso eu posso levar, o resto eu vou deixar. Então, um dos sentidos é mostrar a posse verdadeira e a posse transitória, né? Isso é um dos sentidos. E o outro sentido é a gente descobrir a lei de causa e efeito nessa passagem também, porque ele coloca assim, porque é o que tem, ser-lhe-á dado. Ser-lhe-á dado. Então, quer dizer, se eu trabalhei para adquirir amor, para me espiritualizar, para vencer o meu vício, eu trabalhei, eu tenho méritos. E é da lei que todo aquele que faz por onde adquirir, é claro que ele vai receber. E é da lei também, olha que interessante, é da lei também, que aquele que dá ao próximo, olha a caridade, que aquele que dá ao próximo, ele vai receber. Lembra da prece do Francisco de Assis? É dando que se recebe. Então, se eu trabalho as virtudes são dinâmicas. As virtudes, não sei se vocês já pararam para pensar, mas elas existem essencialmente para a gente usar com os outros, principalmente. A gente só pode treinar com os outros. Como é que eu vou treinar a paciência? Com o outro. Porque eu não perco paciência comigo, eu perco paciência com o outro. Então, as virtudes é um dinamismo que a gente usa com o próximo, em relação com o próximo, né? Então, a posse verdadeira é aquela que eu conquisto com o meu trabalho digno. E quando eu trabalho verdadeiramente para me moralizar em verdade, né? É claro que eu estou granjeando méritos. Então, quanto mais eu dou para a humanidade, mais eu recebo da lei de causa e efeito. Mas o que representa aquele que não tem até será tirado? É aquele que recebeu na Terra um corpo para se espiritualizar, porque a gente recebeu esse corpo, é um empréstimo para a gente vir aqui para se espiritualizar, para aprender. E aí é aquele que veio no mundo só para gozar a vida. Então tá aqui, quer só gozar a vida, só quer aproveitar do que a vida tem, não tá nem para esse negócio de espiritualizar, não tá nem aí se ele é espírito, se ele não é, se existe vida após a morte, se essa realidade existe ou não existe. Ele veio para gozar a vida. Ele quer aproveitar tudo que está aqui no mundo material, na vida material. E aí um dia é também da lei que aquele que não fez nada pela vida não tem nada para cobrar da vida, né? E aí o que ele tem será tirado. O que tem? Ele foi dado a ele um corpo como um empréstimo, vai ser tirado. Então, quer dizer, o que ele leva daqui para lá? Nada, porque ele passou a vida aqui só vivendo para os valores materiais, só viveu na horizontal da vida, não verticalizou-se, não aproveitou esse corpo para se verticalizar. E o que ele vai levar? Nada, ainda vai ser tirado dele o corpo que foi um empréstimo, ele agora tem que devolver e não levou nada para lá. Então, essa passagem, esse versículo, ele está falando disso. Então, por isso que é o que tem, se ele é dado, porque ele está dando, ele está se verticalizando, ele dá, ele trabalha a caridade, então muito será dado. E aquele que só vive para a vida material, até o que tem será tirado, porque um dia será tirado o corpo, e nem isso que ele não vai levar. Então ele não tem nada dentro dele. Mas agora, só como reflexão, porque o tempo está avançado, eu peço desculpas a vocês. Como eu posso trabalhar os meus alqueires? Porque eu tenho alqueires e módio. Lembra que o alqueire e o módio representam os meus vícios, representa meu lado de sombra, no linguajar junguiano, né? Como eu posso trabalhar? E isso a gente tem uma resposta lá na questão 919 do Livro dos Espíritos. Como a gente pode adquirir a felicidade real e verdadeira? Um sábio da antiguidade vô-lo disse. O que ele disse? Conhece-te a ti mesmo. E é através desse conhecimento de si mesmo que nós vamos poder trabalharmos todas essas imperfeições. E aí nós vamos entender, pescando agora lá em Lucas, dentro dessa parábola, o que Lucas fala. A lâmpada do corpo é o olho. Quando o olho é simples, todo o teu corpo é luminoso. Mas quando for doente, todo o teu corpo ficará trevoso. O que o evangelista Lucas quis dizer com isso? Que se o nosso olho for bom, nós veremos beleza ao redor de nós e nas pessoas. Mas se o nosso olho for mau,
nós veremos as pessoas, o lado ruim das pessoas, e veremos ao nosso lado, ao nosso redor, só coisas ruins. Não significa que tudo que está ao nosso lado é bom, nem tampouco que todas as pessoas que estão ao nosso lado são boas. Não significa isso. Mas significa que grande parte do mal que nós vemos fora de nós, ou que vemos no próximo, na verdade, e muitas vezes, esse mal que nós estamos vendo, ele se encontra dentro de nós, esperando que o amor do Cristo possa nos ajudar a nos transformar. Então, por isso que nós precisamos com urgência trabalhar o nosso alqueire e o nosso módio, porque muito dos males que está ao nosso redor é porque nós ainda não nos verticalizamos e atraímos para nós mesmos. Muitas coisas ruins que nós olhamos nas pessoas e que nós não aceitamos, que negamos, brigamos e até são motivos de nós nos afastarmos, muitas dessas coisas ainda encontram ressonância dentro de nós. Por isso que o caminho é conhece-te a ti mesmo. Meus amigos, uma boa noite a todos. Peço desculpas hoje pelas falhas técnicas, mas que não foram culpas minhas. Que nós não esqueçamos que nós somos candeias em potencial. Para que essa candeia ela possa ser instrumento, precisamos nos sensibilizar com a luz do Cristo. Precisamos trabalhar a nossa fé e mantê-la acesa, e manter esse combustível da fé acesa com a caridade que nos ajudará, sem sombra de dúvida, a verticalizar todos os nossos sentimentos, todas as nossas emoções. Sigamos o nosso modelo e guia, que é nosso Senhor Jesus Cristo. E vamos à nossa prece. Muito obrigada a todos. Senhor Deus, Pai de infinito amor e misericórdia, eterna gratidão por tudo que nós temos, pelas provas e pelas expiações, porque hoje compreendemos a função da dor na nossa vida é nos reeducar e nos colocar novamente no caminho que leva ao nosso Pai maior. Gratidão por todos os seus ensinamentos e que a tua paz e teu amor embale a nossa vida, hoje, agora e sempre. Muito obrigado, Senhor.